Olá, estudante do ensino médio, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. O papel do estudante na busca da verdade. Estamos falando de um assunto de segundo ano do ensino médio, já estudamos lógica, vimos a verdade, compreensões sobre a verdade, o que é a verdade à luz de alguns filósofos, alguns pensadores que como buscam a felicidade. E hoje eu gostaria de falar sobre você, como um filósofo, como um pensador, qual o seu papel de estudante na busca da verdade. Na construção dessa aula, penso em conversar com vocês sobre a busca do conhecimento, a busca da verdade. Muitos estudantes hoje vivem a vida educacional, a vida acadêmica, a vida de estudos, sempre em segundo plano. A vida de entretenimento, por exemplo, estamos falando aí de séries, filmes, teatro, dança e assim por diante, inclusive o uso do celular e dos meios de comunicação, é utilizado na maioria das vezes para entretenimento. E o estudo sempre fica em segundo plano. Mas não devia ser assim, né? Eu penso em situações, por exemplo, nas quais a educação não é obrigatória e as pessoas, 100% dos indivíduos, né, querem estudar, querem crescer intelectualmente. Por quê? Porque o estudo liberta. Nós vivemos em uma sociedade que às vezes não percebe quantas amarras existem para nos prender, né? Ditaduras da moda, ditaduras políticas, ditaduras ditaduras do corpo e assim por diante, que nos prendem e nós precisamos nos libertar. E a única forma de libertação é através do conhecimento. Por isso que o estudante tem um papel fundamental na busca do conhecimento. Os pais podem fazer de tudo para melhorar, os professores podem fazer de tudo para melhorar, mas se o estudante não quiser, ele não aprende. Infelizmente, o Brasil está num dos últimos lugares no ranking do PISA, que é o Exame Internacional de Avaliação do Conhecimento. Imaginem que o Brasil tem uma educação que está num dos últimos lugares do mundo. Isso é triste. A gente pode até pensar que pode ser culpa do governo, que investe pouco em educação, mas não é bem assim. O Brasil é um dos países que mais investe dinheiro em educação. Vejam só, né? Que estranho. Então o Brasil investe muito dinheiro e mesmo assim a educação é uma educação de má qualidade. A gente pode pensar também que o problema pode ser uma má gestão, uma má administração desse dinheiro, pode ser. A gente pode pensar que pode ser uma má formação dos professores, pode ser. Mas se a gente pensar que os professores foram alunos ontem, foram estudantes ontem, aí dá um medo, né? Porque a gente pode pensar assim, imaginem esses estudantes da sua sala de aula que não querem nada com nada, eles podem ser os professores de amanhã. Por isso a necessidade de nós criarmos uma cultura do saber, uma cultura de estudo. Na sua casa você precisa criar condições de aprendizagem, sabe? Você precisa ter um ambiente educativo, nem que seja no seu quarto, mas você precisa estudar lá no seu quarto pelo menos 1 hora por dia. Criar o hábito de estudar em casa. Nós não estudamos na escola nós assistimos aula. Nós precisamos estudar em casa. Agora com essa pandemia do coronavírus, que a gente ficou afastado da escola, a gente percebe a dificuldade que os estudantes têm em estudar em casa. Por quê? Porque não tinham o hábito de estudar em casa. O hábito era chegar da escola, guardar a mochila e pegar a mochila só no dia seguinte, quando fosse voltar para a escola. Mas isso não funciona. Nós precisamos chegar em casa, quem estuda durante o dia, fazer um resumo
do que aprendeu naquele dia, um resumo. Quando a gente chega em casa e revê, faz uma revisão do conteúdo que a gente estudou na escola, o nosso cérebro guarda, porque ele percebe que a gente fez uma revisão e ele, opa, é algo importante. Então, quando a gente dorme, o nosso cérebro apaga da nossa memória, a nossa memória rápida, as coisas que ele percebe que para nós não foi importante. Então, todas as imagens, as coisas que a gente viu pela rua, quem sabe andando, o nosso cérebro vai apagar, porque ele viu que a gente não deu tanta importância para aquilo. E se a gente não faz uma revisão do estudo que a gente aprendeu na escola, quando a gente dorme, o nosso cérebro vai apagar. Por isso que quem estuda à noite sofre muito mais. Por quê? Porque a ideia é fazer uma revisão antes de uma noite de sono. Veja só que interessante. Fazer uma revisão antes de uma noite de sono. E aí dorme, e aí o cérebro grava. Contudo, quem estuda à noite não precisa se desesperar. O importante, então, é fazer o inverso. É durante a aula, buscar estudar durante a aula. Então, enquanto o professor está falando, você vai anotando no caderno as coisas que você acha importante. E o seu cérebro vai fazendo, então, essas sinapses e vai guardando porque ele está achando importante. E aí, quando tu chegar em casa e dormir, algo que era importante vai ficar. Agora, se tu fica só como um receptor na aula, com aquela boca aberta, o professor falando, e tu só vai recebendo aquilo, e não está anotando, não está participando, a cabeça está em outro lugar, é tempo inútil, é tempo perdido. Nós não podemos transformar a sala de aula em tempo perdido, em tempo inútil. O professor investe energia, investe tempo em preparar a aula, o professor dá a aula e vocês não participam, não anotam as coisas importantes, isso não serve de nada. Quando dormir, o cérebro vai apagar. E aí vai viver essa rotina diabólica de estudar para a prova. Então tem prova, estuda para a prova, decora aquilo ali, faz a prova. Um ano depois, se eu pergunto para você as mesmas perguntas da prova, você não vai lembrar. Por quê? Porque o cérebro apagou, porque o cérebro percebeu que não era importante e você só estudou para a prova, não estudou para a vida. Agora, quando durante a aula você começa a anotar, faz conexões, isso daqui ele falou daquela outra aula lá, ó. Isso aqui é interessante anotar. E vai fazendo anotações, vai mostrando para o teu cérebro que aquela aula é algo importante, você está estudando para a vida. E aí o teu cérebro vai guardar e depois de uma noite de sono, ficou tudo armazenado. E quando precisar, automaticamente o teu cérebro coloca para fora. Às vezes, numa produção textual, por exemplo, tu vai produzindo, que palavra que cabia aqui? Tal coisa. Nossa, eu nem sabia que eu tinha essa palavra guardada no cérebro. Mas o teu cérebro guardou como algo importante. O terror dos estudantes hoje é redação. Eles não conseguem redigir uma resposta de mais de 5 linhas. Quando o professor numa prova diz, olha, é interessante que tenha no mínimo 10 linhas essa resposta, porque senão vocês não vão conseguir dar uma resposta completa, o aluno, o estudante fica de cabelo em pé, porque ele não consegue fazer uma redação, não consegue redigir um texto. Por quê? Porque às vezes não tem palavras na cabeça, porque não lê. Gente, olha só, quantos livros você já leu nesse ano? A leitura é extremamente importante. Ninguém nasce com todas as palavras no cérebro, a gente precisa colocar essas palavras para dentro. E aí a gente está vivendo num mundo de gírias, num mundo de abreviações, né? Que conteúdo a gente está colocando no nosso cérebro para a gente colocar para fora numa redação da sala de aula, para a gente colocar no papel numa redação do Enem, numa redação de um vestibular, num artigo científico que a gente vai fazer? A gente não tem conteúdo porque a gente não está colocando conteúdo no cérebro. Por isso a importância do estudante na busca pela verdade. O estudante tem o papel central, o estudante é o protagonista. Não adianta pais, professores, familiares, prefeitos, governadores, presidente e o Papa falar para vocês estudarem. Se os estudantes não quiserem fazer, o processo de ensino-aprendizagem não funciona. O salário do professor está sendo pago de varde, o professor está dando uma aula que o estudante não está aproveitando, porque ele está lá viajando na maionese, não está anotando, está pensando em outra coisa e o tempo da sala de aula é inútil, porque não vai produzir frutos na vida do estudante.
Beleza? Então é importante que a gente entenda que o estudante é o protagonista, o estudante tem um papel principal na busca do conhecimento. Por isso a importância de se programar, de se projetar, arrumar um tempo em casa para estudar, um local em casa para estudar, nem que seja na mesa da cozinha, pede silêncio para a galera que está fazendo bagunça, eu preciso estudar, mostra para os teus familiares que tu está estudando, porque tu precisa construir um tempo e um espaço de estudo para construir esse teu conhecimento. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se não é inscrito no canal, se inscreve, não custa nada, você só me ajuda se inscrevendo nesse canal. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu!